Olá, pessoas abençoadas, tudo bem com vocês? Eu quero estar aqui trazendo uma palavra aos nossos corações, que está lá em Marcos 15. Quero ler só um versículo e o finalzinho do outro, que é o 30, 15, 30 e o 31, que diz assim: salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. E o finalzinho do 31, que diz assim: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Amém? Aqui, para a mente humana, descer da cruz seria a demonstração máxima do seu poder. Eles criam na lógica de quem tem autoridade não sofre. O mundo exige espetáculo, mas o propósito de Deus exige o sacrifício. Jesus, ele suportou a humilhação, as más línguas que falavam mal, porque sabiam que o seu objetivo não era salvar a sua própria vida terrena, mas salvar a humanidade. Sabia que o seu propósito era muito maior. Aparentemente, ele estava vencido, mas ali ele estava esmagando o pecado, vencendo a morte. Essa mesma dificuldade em o povo entender o propósito por trás de uma dor é vista lá no livro de Jó. No livro de Jó 4, versículos 3, 4 e 5, diz assim: eis que ensinaste a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas e tocando-te a tu perturbas. O amigo de Jó, ele confronta com uma dura realidade. O verdadeiro teste da nossa fé acontece quando somos nós que temos que estamos, com os nossos joelhos desfalecentes. E quando a dor chega até nós e nos deparamos com os nossos próprios limites. A pergunta de Elifaz fala com a gente até hoje. O seu temor a Deus não lhe dá confiança? O seu temor a Deus, sabendo tudo que Deus é, como Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é criador, Ele te formou desde o ventre da tua mãe, Ele que fez todas as coisas, tudo é para a glória dEle, para o louvor dEle. A nossa confiança em Deus, isso não nos dá força, não nos fortalece? Jesus, Ele escolheu não descer daquela cruz, para que nós fôssemos alcançados, resgatados e ter a porta do céu aberta para nós. Ele, que nunca pecou, passou pelo maior dos sofrimentos para nos dar vitória sobre o inferno. E às vezes nós passamos por um sofrimento e achamos que é o nosso fim, acabou a nossa história. Quando nós estamos passando por um sofrimento, a gente não vê saída, a gente não vê de que forma a gente pode, resolver aquele problema, a gente não vê de que forma a gente possa, parar com que zombam da gente, assim como fizeram com Jesus, que zombavam dele. Ah, se o Senhor é o Filho de Deus, por que não salva o Senhor mesmo? Não entendiam o propósito de Deus na vida dele. E para tudo que nós passamos, tem um propósito de Deus, seja para nos
fazer aprender algo que Deus ele quer nos mostrar. Deus ele quer fazer algo grandioso através das nossas vidas, mas a gente precisa passar pelo momento do deserto, das dificuldades, das lutas, para que a gente possa ir aprendendo, porque a nossa vida nessa terra é um eterno aprendizado. Todos os dias nós aprendemos, todos os dias nós colocamos, a nossa vida na mão de Deus. Todos os dias a gente tropeça, todos os dias a gente pode cair, mas todos os dias nós caímos e levantamos também, porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos aquele que podia salvar a vida dele, mas ele não quis, porque o propósito de Deus sobre a vida dele, de Jesus, era muito maior, era a ponte que ia nos ligar de novo aos céus, a Deus, Nós éramos perdidos, nós estávamos, condenados ao inferno, mas Jesus, ele aceitou vir a essa terra, aceitou, sofrer o que ele sofreu, morrer naquela cruz, para que hoje eu e você tivéssemos a salvação, tivéssemos livre acesso ao Pai. Ele não ligou para o que falaram, ele aguentou pelo propósito. Quando as mãos estiverem fracas e os joelhos vacilantes, não olhe para a zombaria do mundo, não olhe, nem ouça o julgamento daqueles que não compreendem a sua dor. Olhe para a cruz, olhe para tudo o que Jesus ele sofreu pela sua vida para te dar hoje a vitória. O nosso Deus não é um Deus ausente no nosso sofrimento, ele é bem presente, como diz a palavra. O Senhor ele é bem presente no dia da nossa angústia. Ele é aquele que enviou Jesus para nós, enviou Jesus para nos salvar, para nos dar livre acesso a Ele. Jesus ele venceu a morte e nos estende a mão hoje. Jesus está estendendo a mão para você hoje. Basta que você olhe para a cruz e fale: Jesus, segura a minha mão. Eu não estou aguentando, É muita zombaria, é muita dificuldade. Eu não estou aguentando, as más línguas, o que estão fazendo contra a minha vida. Eu não estou aguentando, essa luta, esse sofrimento. Segure minhas mãos, olhe para a cruz nesse dia, porque Jesus ele está com as mãos estendidas para você. Ele te ama, o Senhor ele te ama. Oh, aleluia! Então olhe para a cruz hoje e fale: Jesus, segura minha mão, eu creio em Ti, eu creio no que o Senhor fez. O Senhor morreu naquela cruz, mas também ressuscitou e está à direita de Deus Pai, olhando, intercedendo, cuidando e nos livrando todos os dias. Fale para o Senhor nesse dia que você acredite, para que Ele segure a tua mão nesse dia, em nome de Jesus. Jesus ele venceu a morte e nos estende a mão para nos levantar e nos dar a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento humano, como diz a palavra. Essa paz, a paz do Senhor, é aquela paz que em meio à guerra a gente está tranquilo. A gente não está chorando, a gente não está angustiado, a gente não está caído, a gente está em paz. A gente sabe quem é o nosso Deus, a gente sabe quem está à nossa frente, a gente sabe que a qualquer momento as coisas vão se resolver. Jesus aceitou a zombaria de não poder se salvar para que nós fôssemos salvos para sempre. Quando a dor nos tocar e nos sentirmos perturbados como Jó, não precisamos nos desesperar por nossa fraqueza. Nós temos um sumo sacerdote que conhece a nossa dor. Ele esteve no lugar do abandono. Ele ouviu o deboche do inimigo, mas ele venceu. Que possamos depositar nossa confiança
não na nossa capacidade de sermos fortes, mas na força daquele que suportou a cruz em nosso lugar, Jesus. Então olhe para Jesus nesse dia. Quando você receber essa mensagem, que você possa olhar para Jesus, não importa a maneira que você está, Ele pode resolver o teu problema, Ele pode mudar toda a sua história, Ele pode, o Senhor Ele pode, então deposite nele toda a tua confiança. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que a partir de hoje você possa viver como vencedor em nome de Jesus, porque somos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.